de Olivier, falando novamente de política, né? Dessa vez com um assunto um pouco, não é diferente, não é novo, tá? Eu já falei inclusive em debate sobre isso, já falei na TV Tudo, né, o programa da Darcy Martins, mas eu vou falar de uma outra forma, com outro ângulo agora, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu me considero privilegiada, abençoada realmente, porque eu, desde muito criança, eu já tinha uma outra vivência, uma vivência mais aprofundada, né, uma experiência, digamos assim, de vida, né? E eu acho que uma coisa importante também, que eu sempre tive, foi a capacidade de transformar as coisas ruins em boas, né? Acidentes, perseguições, enfim, tudo que me acontecia de ruim, eu acabava conseguindo fazer algo bom, transformar em algo bom, né? E todas as experiências que eu pude ter, eu acho que me transformaram numa pessoa um pouco mais antenada, porque eu acabei descobrindo coisas muito profundas, muito sérias, com pouca idade, né? Como foi o caso da política, eu com 25 anos eu já estava como delegada de votação, de apuração, né? A gente fazia assessoria política e eu fui então convidada a ser delegada de apuração, né, de votação. E lá eu vi coisas assim tão absurdas. E a que mais me marcou, que foi inclusive a que me fez desistir de atuar em política, foi que durante naquela época era voto de papel, né? E nós fomos, se não me falha a memória, 4 dias seguidos, não sei se foram 4 ou 5 dias seguidos, mas foram vários dias seguidos que a gente ia, todos os dias, chegava muito cedo e acompanhava toda a apuração, né? E saía de lá tarde da noite, tipo umas 9, 10 horas da noite, a gente estava saindo de lá. E aconteceu o seguinte, eu não vou citar nomes de candidatos, tá? Para não ser tendenciosa. Eu não vou citar nomes de candidatos, eu vou apenas dar um percentual. Mas havia o candidato X que estava disparado na frente, ele estava aproximadamente com 70% dos votos, tá? O candidato Y, que tinha uns 20%, tá? E os outros candidatos todos somavam uns 10%, era mais ou menos por aí. Então nós conversamos, né? Eu era delegada de um determinado setor, nós conversamos, todos os delegados, e chegamos a uma conclusão. Bom, o fulano, né, o primeiro candidato já ganhou mesmo, não vai ter jeito nenhum de outro ultrapassar, então nós combinamos de não ir no último dia, né? Então vamos descansar. E foi nesse dia de descanso que nós nos surpreendemos muito, porque 2 dias depois, ou uns 3 dias depois, naquele tempo demorava bastante para sair o resultado, quem que ganhou? Um candidato que estava em 10º lugar, sei lá, era o menos provável, né? Então nós até brincávamos na época, a gente falava que devem ter aberto uma urna de Marte, né, algumas urnas de Marte, que de repente um candidato que não tinha a mínima condição de ganhar, ele ganhou, né, na nossa cara. Porque nós não fomos no último dia, nós fiscalizamos todos os dias menos o último, né? E isso foi um dos motivos pelos quais eu me afastei, né? Eu cheguei a uma conclusão de que se eu quisesse realmente mudar o mundo, fazer algo de bom, não deveria passar pela política, eu tinha que arregaçar as mangas e fazer, tá? Eu acho que se perdia muito tempo em campanhas e eu vou fazer, não me segura que eu faço, e olha que se você não me atrapalhar eu vou ganhar, que tal, não sei o quê. Eu acho que esse tempo todo que a gente perdia nisso
a gente podia estar fazendo já alguma coisa, né? Então foi a minha decisão, né? Eu aos 25 anos eu me desencantei com a política e não quis mais seguir. Eu achei que eu faria muito melhor se eu estivesse fazendo sozinha, né? Sem me envolver em campanha alguma. Mas esse é um detalhe que depois eu vou colocar até, eu vou tentar encontrar aqui o ponto exato desse debate que eu participei, que eu falei sobre isso, né? E vou anexar ao vídeo, tá? Agora o que eu quero falar também a respeito de política é o seguinte, os partidos que nós temos, né? E o que se implica dentro do que a gente espera de uma votação, tá? Uma campanha de uma votação. Se a gente for olhar Cuba, por exemplo, não estou dizendo que seja o ideal, estou comparando, tá? Eles têm um partido, que é o comunista, que eu acho pouco, né? E o comunista também não é interessante para ninguém. Se nós pegarmos os Estados Unidos, eles têm dois partidos lá, tá? É o republicano, né, e o democrata. Ou ganha um ou ganha outro. Não tem muitas opções. Agora, no Brasil, nós temos atualmente 35 partidos. E o TSE, em 24 de janeiro de 2018, anunciou que havia 73 partidos em processo de formação. Tá? Quer dizer, nós já temos 35. Agora vocês imaginem 73 em processo de formação. O que isso implica? Ao meu ver, implica numa grande confusão, porque o que acontece? Se nós tivéssemos dois partidos, nós teríamos um no poder e um tentando entrar no poder, que é isso que funciona, é assim que funciona a política, né? Um está no poder e o outro está tentando entrar. Se o que está no poder está funcionando, está fazendo tudo corretamente, óbvio que ele ou vai ser reeleito ou vai, de alguma forma, dar continuidade, né, ao que ele já está implantando. Se ele não está fazendo um bom trabalho, obviamente vai vir o opositor, né, o concorrente, como queira, e vai provar que ele tem melhores ideias e que pode fazer algo muito melhor. Nesse ponto é fácil, porque você tem o sim e o não, o bom e o ruim, o que está no poder e o que quer entrar. Tá? Você não tem que pensar muito para decidir. Você decide, ou você está feliz com o que já está acontecendo, ele continua lá, ou você não está feliz e você vai colocar um outro candidato no lugar dele. Só que se a gente coloca 35 partidos, cada um com o seu pensamento, a sua linha de raciocínio, os seus projetos, isso acaba dispersando, porque é muita gente, muito projeto, muito debate, e cada um vai falar o que acredita ou deixa de acreditar, ou pelo menos deveria ser assim. Tá? Mas a grande maioria dos debates, a grande maioria das campanhas, elas são voltadas para mostrar o ruim de cada um. Né? Então fica aquela coisa, aquela situação de mostrar todos os, desculpa a expressão, mas todos os podres dos candidatos. Né? Então nesses momentos vem à tona tudo o que eles fizeram de errado. E uma coisa que eu preciso deixar muito frisada aqui, a mídia, eu sou jornalista também, eu sei disso, a mídia ela tem o poder de pegar, às vezes, uma frase isolada e martelar tanto e bater tanto naquela frase que ela acaba transformando algo que foi dito com uma intenção em outra intenção totalmente diferente. Tá? E isso acaba, inclusive, sendo anexado a essa campanha toda, e aí a gente acaba tendo a opção de
escolher entre o menos pior. Porque é isso que parece que todo mundo é tão ruim, porque só vem coisas ruins, né? E a gente tem que escolher entre o pior, né, e o melhor, ou menos mal, e por aí vai. Tá? Agora, algo que eu preciso também dizer, eu acho que as discussões políticas e essa campanha toda, ela precisa também ser revista, porque, como eu estava dizendo, voltando ao assunto que eu estava dizendo no começo, se com os votos de papel, que era muito difícil fazer um por um, aconteceu essa situação que me fez, inclusive, desistir, né, da carreira política, né, que eu já estava lá envolvida. Imaginem com a urna eletrônica. Isso eu citei no programa, no debate da Darcy Martins na TV Tudo. E estou citando novamente agora. Tá? Nós não temos nenhuma certeza de que o nosso voto realmente vá para um determinado candidato. Então, já começa daí, a confusão já começa com os vários partidos e os vários candidatos, cada um falando uma coisa diferente, e isso dispersa, porque o que acontece? De qualquer forma, a gente acaba tendo um segundo turno, porque é praticamente impossível definir no primeiro, né? Então, o que acontece? A gente tem vários candidatos, se coloca um candidato um pouco mais na frente, os outros mais para trás, e aí fica aquela situação em que a gente fica meio perdido, é esse, aquele, não sei o quê, e de repente vai para o segundo turno, aí você tem que juntar os outros candidatos que vão se juntar contra o que está um pouco mais na frente, por aí vai, e você fica nesse teatro, que eu chamo isso de teatro, né? Eu sempre digo que a diferença entre o teatro e a política é que o teatro é mais glamouroso, né? Ele tem aplauso, tem uma série de coisas, e a política já não. Mas o que a gente tira de conclusão disso? É um grande teatro, faz-se uma encenação total, se fala todos os projetos e se fala todos os podres dos candidatos, e aí você decide quem você vai votar, você vai lá geralmente 2 vezes para votar no primeiro e no segundo turno, e aí como é que fica a situação se o mesário é que vai definir em quem você votou, né? Você não sai com um comprovante de lá, você não sai com nada, você sai simplesmente com a ideia de que você votou em alguém. Eu sempre disse e continuo dizendo, não estou aqui incitando ninguém a nada, mas eu sempre disse que eu acho que isso só teria condição de ser resolvido se todo o povo brasileiro fizesse uma campanha, tá, de conscientização e que ninguém fosse no dia da votação. Se eles não tivessem quem mostrar, apesar que eu também acho que do jeito que funciona o Brasil, a política no Brasil, provavelmente ainda iam contratar uma multidão de figurantes para fingir que teve alguém lá. Eu não duvido que fizessem isso. Mas eu penso que uma das soluções seria essa, seria não aparecer ninguém no dia da votação, se eles não tivessem quem mostrar lá e eles não tivessem cara de pau suficiente para contratar figurantes, e aí eles iam perceber que realmente o povo acordou. Né? Caso contrário, a gente continua correndo o risco de ser apenas marionete, né? Ser apenas meros figurantes. Indo até lá, votando e acreditando que votou em alguém e de repente não é bem isso. Né? Eu vou deixar agora as cenas em que eu gravei no programa da Darcy Martins, né, na TV Tudo, que complementa o que eu falei. Tá? E no final eu volto para concluir. A palavra para Lu de Oliveira. Boa noite a todos.
Eu estava até tentando não falar, porque você sabe que eu sou sempre meio polêmica, né? Eu acabo tocando em pontos meio complicados, mas a gente precisa pensar dessa forma. Em primeiro lugar, eu questiono o que é protestar. Tá? Porque eu acho que o povo brasileiro não sabe o que é isso. Na verdade, protestar não é votar, seja lá em quem, no Tiririca, ou seja lá em quem for. O protesto ele tem que ser uma coisa inteligente, né, para não passar uma ideia errada e para não ter um resultado errado. Como ele bem disse, né, no caso, uma votação nesse sentido não vai influenciar em nada. Outra coisa que eu acho impressionante, que eu acho que a gente precisa pensar também, o brasileiro imagina que protestar é sair na rua e se bater com a polícia. A polícia também é povo, a polícia também está oprimida. Então, um protesto ele tem que ser inteligente, as pessoas têm que se unir e protestar com a mente, com o pensamento, com a palavra e não do jeito que está acontecendo, tá? Outro assunto que foi tocado aqui, a questão do crack, eu lido com isso também, inclusive eu recentemente até falei sobre isso, eu lancei um tratamento chamado independência química, porque o próprio nome dependência química torna a pessoa dependente, e uma coisa que eu questiono a respeito do crack é a quem interessa ter esses viciados, porque ao próprio traficante não é interessante. Tá? Eu lidei muito tempo com pessoas viciadas, eu tive uma equipe que ia até as favelas para assessorar, para ajudar essas pessoas, e ao próprio traficante não há interesse porque é uma química, é uma droga que mata muito rápido e para ele não importa. Então nós temos hoje, não em nível Brasil, mas em nível mundial, uma população incalculável de viciados. Então eu deixo essa pergunta também, não que eu não saiba a resposta, mas eu acho que as pessoas precisam pensar nisso. A quem interessa esse tipo de vício? Tá? E uma outra questão também, que eu nem quero entrar muito a fundo, mas eu até falava na minha mocidade, eu fui delegada, né, durante uma das votações, e eu presenciei coisas ali absurdas na apuração, inclusive a gente brincava, falava que parece que abriram umas urnas de Marte e de repente um candidato que não tinha a mínima chance de ganhar, ganhou. Na nossa cara ali. Então eu questiono um outro fator também. Se naquela época que era voto de papel, que era difícil a gente estar fazendo um por um, imaginem agora com a votação digital como é fácil manipular. Então tudo isso tem que ser pensado, porque senão eu acho que menosprezam a nossa inteligência. Tá? E nós temos que mostrar que protestar é realmente mostrar que nós temos inteligência, raciocínio e nós podemos mudar de uma outra forma. Obrigada. Olha, eu parabenizo a LOU. Quem dera se a trajetória, aliás, o trabalho que você está pedindo, solicitando de cada eleitor, tivesse na frente a LOU, a Helena Braun, a doutora Alessandra, o Maluli, o Oswaldo, uma Darcy, né, o Rafael, o próprio Wilson. E o que acontece hoje na política é o quê? Quem elege, infelizmente não tem a noção e a visão que nós estamos tendo, que ela tem. Vamos passar agora para a Lu, que ela tem mais uma colocação para fazer. Eu só quero dizer o seguinte, eu recentemente até escrevi sobre isso, em uma das faculdades que eu fiz, eu tive uma professora que falava sempre que o segredo do poder é deter a sabedoria. Tá? Quem detém sabedoria
detém o poder. Eu sempre preferi, eu ainda comentei, eu não tenho dúvidas que ela tenha razão e que todos os meus colegas tenham seguido o conselho dela. Só que eu sempre preferi passar o máximo de informação para as pessoas e por isso mesmo cativá-las. Eu acho que é aí que está o segredo. Então, quando se fala em deter o poder, eu acho até uma coisa utópica, né? Eu acho que até infantil a gente imaginar que possa deter, porque dificilmente nós vamos encontrar alguém que, sabendo desse segredo que nós aprendemos na faculdade, não vai usá-lo como arma. Tá? É só isso que eu quero dizer. Bom, é isso aí, gente. Eu espero ter explicado bem, né, como é que funciona, como é que deixa de funcionar essa coisa da política. Quem quiser comentar, fique à vontade, tá? Um super beijo. Até a próxima.